Acredito, em primeiro lugar, assim, que, de um lado, acredito que os militares eram os assassinos, criminosos, fascistas, etc., etc., coisa que não eram. De outro lado, o pessoal da direita acredita que as Forças Armadas nos liberaram do comunismo. Tudo isso, então, mostra que a discussão está centrada em torno de adesões puramente sentimentais, puramente emocionais, sem nenhum fundamento histórico. Os militares jamais foram os monstros que a esquerda os pintou e também jamais foram os libertadores do Brasil como eles próprios se pintam. O que aconteceu em 1964? Aconteceu que líderes civis como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Auro Moro Andrade e outros criaram um movimento popular que colocou nas ruas o maior protesto de massas que tinha havido até então, que foi a famosa Marcha da Família. Tem 1 milhão de pessoas na rua. O presidente João Goulart, apavorado, se juntou com o seu cunhado, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, para organizar uma resistência armada, mas desistiu. Ele contou os revólveres, viu que não ia dar para aguentar o tranco e foi embora para o Uruguai. E aí o presidente do Senado, Auro Moro Andrade, decretou vaga à presidência da República e, automaticamente, o Senado nomeou o presidente e o vice, Raniero Mazzilli. Estava aí acabado o regime de João Goulart. Acabou naquele instante. Qual a resistência que os comunistas ofereceram? Nenhuma, fugiram todos. Não houve resistência armada nenhuma. Você sabe quantas pessoas morreram naqueles dias? Quantas pessoas sofreram violência naquele dia? Foi um líder comunista, Gregório Bezerra, que levou um cacete dos malucos lá em Pernambuco. E o outro foi um estudante maluco que deu um tiro no próprio pé. Isso foi a totalidade da violência no 31 de março, 1º de abril. Ou seja, não havendo resistência militar alguma, para que era preciso a intervenção dos militares? Para absolutamente nada. O governo estava caído, o lado vencido não oferecia resistência militar alguma, o vice-presidente já estava empossado na presidência e o problema estava resolvido. Daí aparece o general Olímpio Mourão Filho, lá de Minas Gerais, e põe os tanques na estrada, para apaziguar o país, onde não havia violência alguma. E daí os militares avançam, tomam o poder, escolhem como presidente o general Humberto de Alencar Castelo Branco e ele toma posse. A primeira coisa que ele diz, primeira declaração do novo presidente militar: a direita reacionária não dominará o país. Quem é a direita reacionária? Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Auro Moro Andrade, o Senado, toda a liderança civil. Ao longo do tempo, os militares destruíram toda essa liderança civil. Há até suspeitas de que mandaram matar o Carlos Lacerda. Está no livro do Carlos Heitor Coni a respeito. Destruíram completamente a liderança direitista, acabaram com a atividade política, reduziram o Congresso a carimbador de decretos e governaram ao longo de 20 anos. Ao longo desses 20 anos, é verdade, eles combateram a guerrilha, mas eles ajudaram de tal modo o restante da esquerda, a esquerda pacífica, que, vocês viram, o diretor da maior editora comunista do Brasil, Enio Silveira, uma semana antes de morrer, e as palavras dos moribundos têm peso, ele me disse o seguinte: a minha editora só sobreviveu durante esses 20 anos graças à ajuda que recebeu do governo militar. Quando a situação engrossava, eu ia lá para o Golbery, pedia dinheiro, ele dava. Ao mesmo tempo, havia a teoria da panela de pressão, que, por não querer cercar os comunistas por todo lado, deixou aberta para eles uma válvula. Qual era essa válvula? As universidades e a mídia. Entregaram as universidades e a mídia para os comunistas, e eles fizeram uma festa. Você vê, naquele tempo, quem andava junto com o general Golbery dando conselho a eles? Um comunista histórico, o Hélio Gaspari. Então, ora, o general Golbery, comparado com o Hélio Gaspari, era apenas um menino. Eu não tenho a menor dúvida de que a influência do Gaspari foi decisiva em cima dele. Resultado, quando terminou o regime militar, todas as forças políticas de direita, liberais e conservadoras, estavam destruídas, enfraquecidas, e só o que sobrava, a única força política que sobrava, que tinha força ainda para se impor, era o quê? A esquerda. E a esquerda tomou o poder, já com o Fernando Henrique, e assim por diante. A eleição do Collor, que foi feita inteiramente pela Rede Globo,
se mostrou, vamos dizer, um artifício político monstruosamente fraco, porque o Collor foi derrubado a cuspidas por causa do caso do Fiat Elba. Quer dizer, com nada você derruba um presidente. Com nada a esquerda mobilizou a nação inteira. E a nação inteira foi atrás da esquerda, gente. Então, essa era a esquerda que o regime militar tinha criado. Então não venham esses militares, esses generais de cabelo pintado, se gabar para mim de que eles libertaram o país do comunismo. Ao contrário, vocês, militares, entregaram o país à esquerda, e a esquerda então dominou o país por 35 anos, humilhando vocês diariamente. E eu, durante a década de 90, eu ainda fiz várias conferências em entidades militares, o Clube Militar do Rio de Janeiro, o Círculo Militar de Belo Horizonte, a Escola de Comando do Estado-Maior, a Escola de Guerra Naval, etc., etc., mostrando para eles a falsidade da campanha que a mídia estava movendo contra eles. Eu levava para eles as provas de que eles estavam inocentes. E eu dizia, processem esses camaradas, não deixem isso continuar. Mostrem para eles que caluniar as Forças Armadas tem algum preço. Eles nunca fizeram nada, 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 nada. No máximo, faziam uma notinha fiscal, notinha oficial, que era lida pelo comandante e pela mãe dele, e mais ninguém. Então, eles entregaram o país à esquerda desarmada, que nos dominou, nos roubou, nos achincalhou, tá certo? E destruiu o país por 35 anos. Isto é culpa das Forças Armadas. Não acreditem nessa história de que eles são nossos libertadores. Nunca foram. Por que é isso? É muito simples. Qual é a tradição intelectual das nossas Forças Armadas? Elas foram formadas desde o século XIX na mentalidade positivista. Positivista é a filosofia de Augusto Comte, que teve no Brasil mais influência do que em qualquer outro país do mundo. Quando houve a Guerra de 14, o discípulo dileto do Augusto Comte, Émile Chartier, apelidado Alain, escreveu: a causa desta guerra é que o mundo não seguiu o exemplo do Brasil, aderindo ao